Hey mate, how are you today? Rodolfo mais uma vez aqui e voltamos. Finalmente agora nós estamos ali de volta aos vídeos e hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito importante. Inclusive algumas pessoas até pediram para mim no Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, tá aí na descrição, tem bastante dica todos os dias lá também. E semanalmente a gente vai postar os conteúdos aqui para que você consiga desenvolver o inglês básico, ok? Lembrando que esse conteúdo que nós vamos falar aqui sobre question words ou WH question é um assunto bem básico, mas é um assunto muito importante, que sem elas, basicamente, você dificilmente vai se comunicar em inglês, ok? Então, sem mais delongas, se inscreva no canal aí para acompanhar os vídeos todas as semanas e também deixe o seu like, porque isso ajuda bastante a gente a divulgar no YouTube, alright? Então vamos lá, gente, eu quero que vocês me ajudem aí nos comentários a responder as question words e a gente vai fazer alguns exercícios aqui depois, tá bom? Então a gente vai começar com algumas delas básicas e uma curiosidade já aqui para vocês é que elas são chamadas de WH questions porque a maioria delas começam com WH, só tem uma aqui que ela é inclusa como question word, né, como WH question, que não começa com WH e é o how, né, começa só com WO, não tem nada a ver, mas WO, não tem nada a ver, mas ela está inclusa ali também. Tá bom? Então, essas question words aqui, elas servem para auxiliar a gente a fazer perguntas, tá? Que não podem ser respondidas com sim ou não. Como assim? São aquelas famosas perguntas onde, quando, como, por quê. Quando alguém pergunta utilizando essas question words para você, você vai precisar explicar para a pessoa. Então, dificilmente, se eu perguntar para você qual é o seu nome, dificilmente não, nunca você vai poder responder yes or no. Ok? Você vai ter que explicar para a pessoa. Então vamos lá. Primeiramente, eu não gosto muito de trabalhar com traduções, mas eu vou traduzi-las aqui para você e eu vou colocar uma dica extra aqui do lado que vai facilitar você não traduzir, você utilizá-las ali quando você deve utilizá-las. Então vamos começar com o what, ela é a mais fácil, ela é a mais utilizável. A gente costuma ouvir muito quando a gente pergunta aquela pergunta básica, né? What's your name? Que é qual é o seu nome? Então, what, ele pode significar qual, tá? Mas ele também pode significar o quê? Então, vou colocar aqui, tá? O quê? Lembrando, né? Se eu quiser perguntar assim, o que você está fazendo? What are you doing? Né? O que você está fazendo? Qual é sua comida favorita? What is your favorite food? Então, esse what, ele tem esses dois significados, né? E quando que a gente utiliza o what, né? É quando eu quero saber de um tempo, de um lugar, de alguma coisa, não. É sempre quando eu quero saber especificamente de uma coisa. Ok? Então, quando eu quero saber de uma coisa, no sentido do coisa que eu quero dizer aqui, quando o que é alguma coisa relacionada à sua vida, enfim, cores, objetos, nomes, tá? Isso são, quando eu quero saber esses tipos de coisa, eu pergunto utilizando a question word what, ok? Diferentemente das outras question words, que já a próxima aqui não é quando eu quero saber uma coisa, e sim, na tradução dela, que seria where, seria onde. E quando eu pergunto onde, assim como em português, né, em inglês também eu uso where, é quando eu quero saber de alguma coisa? Não, quando eu quero saber de um lugar. Então grava aí que eu vou utilizar o where sempre quando eu quero saber de algum lugar. Por exemplo, where do you live? Onde você mora? Ok? Tranquilo por enquanto. E, gente, cuidado, só relembrando, tá? Se você clicou no vídeo, pegou ele na metade, alguma coisa do tipo, a tradução não é lugar. As traduções estão aqui no meio e aqui é quando que a gente usa essas palavras, ok? When, vamos para o when. Repara na pronúncia delas, são muito importantes também. What, where, when. When, a tradução de when é quando. Ó, eu indico muito você pegar um caderno e fazendo as anotações junto comigo. Anota essas question words. Eu tinha alguns alunos que costumavam até colar na parede as question words, assim, do jeito que eu estou colocando. E sempre olhava ali, decorava no dia a dia, na rotina. São bem importantes e pode ser que você esqueça, confunda when com where, com who, enfim. E o quando eu utilizo, quando eu quero saber de um tempo, tá? Ou eu vou colocar aqui também período. Lembrando que pode ser uma data, uma hora, tudo está incluso aqui dentro do tempo, tá bom? Quando? Então,
Então, por exemplo, se eu quiser saber quando é seu aniversário, when is your birthday? Quero saber o tempo, o dia, a data, ok? Beleza? Certo. E nós temos a próxima aqui que é o why, igual os mineiros falam, why, olha só. Sempre decora desse jeito, foi desse jeito que eu decorei essa pronúncia. Why, ele é o porquê separado, né? A gente tem essas regras em português. Como pergunta, beleza? Porque quando a gente vai usar como resposta, eu não posso colocar ele na resposta, né? Tem que ser o porquê junto. Igual em português muda também. E quando que eu uso why? Quando eu quero saber a razão de algo, tá? Poderia ser também até o motivo aqui, tá? Por exemplo, por que você está aqui? Why are you here? Então, por que você está aqui? Eu estou querendo saber o quê? A razão ou o motivo. Olha como é interessante, em vez de você decorar as traduções do jeito que eu estou falando aqui, se você entender quando que a gente usa, você nunca mais vai esquecer. E não se esqueça, ó, essa é a diferença entre decorar e entender. Eu poderia dar só as traduções e falar decora, mas eu estou explicando aqui para você ter a compreensão de quando usá-las, beleza? Vamos para a próxima pronúncia, ó. Muito cuidado com essa pronúncia. Who, beleza? O who, ele significa quem. Quem, e nós utilizamos para quê? Quando eu pergunto, quem é o seu pai? Quem é você? Eu estou querendo saber sobre pessoa, tá? Pessoa ou pessoas, enfim. Sempre que eu quiser saber, por exemplo, quem é você? Who are you? Quem é você? Eu quero saber sobre uma pessoa, beleza? Próximo aqui, que é o que é incluso ali, né, como numa WH question, mas começa com H, é o how. How. E ele significa como. Como, ou seja, quando eu uso como, pense em português mesmo, quando que você usa como? Quando você quer saber o modo de algo, né? O modo, o jeito, vou colocar um jeito aqui, tá? O jeito que alguma coisa é feita, o modo como está alguma coisa. Pergunta clássica aqui, né? How are you? Como você está? Eu quero saber o modo que você está, né? Qual que é o jeito que você está? Você está bem? Você está mal? Enfim. Alright? Vou repassar a pronúncia delas aqui e falar delas mais um pouquinho, só para a gente revisar. Então, temos o what, que é o que, o qual. Temos o where, que é o onde, utilizo para lugares. When, tempo, período, né? Why, que é a razão, o motivo que alguma coisa acontece. Who, eu utilizo para pessoas. E o how, o modo que alguma coisa é feita ou o modo que alguma coisa está. Lembrando que temos mais question words, existem outras, existem o which, existem o who, existe o whose, tem outras question words, eu coloquei só as mais básicas aqui, por enquanto, e depois eu trago outros vídeos com as outras, tá bom? Mas entendendo, tendo a compreensão dessas daqui, por enquanto é o suficiente. Vamos colocar elas em prática, vamos aplicar elas em algumas sentenças e a gente vai para os exercises aqui do lado, tá? Então, nesses exercises, eu vou utilizar só a question word aqui e eu vou explicar para você o porquê delas estarem ali e não poder ser outra question word. Então, nós começamos na primeira aqui, ó. Então, nós temos um espaço em branco, né? Tanana, is your day today? Tanana, is your day today? Aí, olhando aqui, nós temos várias opções. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 options. Temos 6 opções. E vamos tentar colocar uma por uma aqui para ver se encaixa. Lembrando que is your day today significa está o seu dia hoje. Ou não poderia ser é o seu dia hoje. Quando a gente coloca question word fica mais fácil. Olha só. Se eu falar what is your day today, o que é o seu dia hoje? Não faz sentido. Qual é o seu dia hoje? Né? Menos onde é o seu dia. Quando é o seu dia? Também nenhuma delas fazem sentido. Por quê? Quem? Por enquanto, nenhuma delas faz sentido, a não ser quando eu estou perguntando o modo que o seu dia está hoje. Ou seja, se eu colocar o how aqui, faz sentido essa pergunta. How is your day today? Como está o seu dia hoje? E aí, quando eu for responder, it's, né? It's okay, it's fine, it's good. E aí tem várias opções que eu posso usar. Mas lembrando, se eu utilizei o how, eu preciso dizer aqui o jeito que está o dia, beleza?
Reparou então que cada question word ela só se encaixa para uma frase específica? Aqui vai acontecer a mesma coisa nas de baixo. Vamos para a próxima aqui, ó. Não é continuidade, tá, gente? É um outro exemplo. Então, tanana, question word aqui no meio, né? Do you study English? Tanana, do you study English? Repara que aqui, se não tivesse a resposta de baixo, poderia ser outras opções. Você estuda inglês? Ou você estuda inglês, na verdade, né? Ó. Poderia ser how aqui também, ó. Como você estuda inglês? Poderia. Só não pode porque a resposta é porque eu preciso. Se a resposta é porque eu preciso, a pergunta precisa ser why, certo? Repara, gente. Vamos supor que não tenha essa parte de baixo aqui, ó. Fosse só do you study English? Poderia ser why, poderia ser quando você estuda inglês, por que você estuda inglês, como você estuda inglês, onde você estuda inglês, enfim, várias possibilidades. O que interessa mais para mim, e esse tipo de exercício, gente, é muito importante, cai muito em prova, é o complemento. É a resposta aqui embaixo que vai indicar qual é a question word correta, beleza? Ah, Rodolfo, mas na de cima não tinha resposta embaixo. Na de cima realmente conseguiria colocar a question word ali sem precisar de um complemento. Então tem que se atentar a isso, tá bom? Vamos para a próxima. Repara que não tem resposta aqui embaixo, não tem complemento, vai ser só uma question word possível. Tanana are my books. Tanana are my books. Ou seja, estão os meus livros. Agora ficou mais fácil, né? Quando eu traduzo fica mais fácil. Qual estão os meus livros? O que estão? Não faz sentido, certo? Where? Será que o where faz sentido? Vamos ver. Se eu colocar ele aqui, provavelmente é o que se encaixa melhor. Where are my books? Onde estão meus livros? Perfeito. Eu só estou querendo saber onde estão meus livros. Repara que se eu tentar colocar outra aqui, não faz muito sentido, né? Ó, por que estão os meus livros? Quando? When are my books? Não faz sentido nenhum. Então, o where é a melhor opção nesse caso. Ok? A última. Então, vamos pegar essa última aqui. Tanana is your best friend. Tanana is your best friend. Agora, gente, eu não vou responder aqui. Eu vou deixar a resposta na descrição. Quero que você comente, antes de olhar na descrição, qual é a resposta correta. Depois dá uma olhadinha aí na descrição para ver se você acertou, tá? Não vale roubar. Tenta responder primeiro, beleza? Então, olha só. Eu só vou dar uma dica aqui, essa com a tradução. Tananã é seu melhor amigo. Só olhar as question words aqui, ver qual é a melhor possibilidade e checar aí na descrição, beleza? Bom, olha só. Bastante conteúdo aqui, eu acredito que esse é um conteúdo bastante de valor para você fazer as anotações, continuar estudando inglês. Toma bastante cuidado com as pegadinhas, quando você for fazer uma prova, um teste, dá uma olhadinha se tem um complemento, beleza? E uma outra coisa importante, as pronúncias, tá bom? As pronúncias são bem importantes dessas question words, ok? Fica ligado nos próximos vídeos, não se esquece de se inscrever aí também, que é bastante importante para você, enfim, para a gente aqui também. E espero que você tenha gostado do conteúdo. Thank you very much, mates. Bye bye, see you.